Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Física, com resolução de questões de Enem. Vamos fazer mais questões do Enem de 2012, uma questão agora sobre ótica. Vamos lá? Veja bem, vamos então analisar uma questão que envolve ótica geométrica, um tema que cai poucas questões e o legal é que quando cai, sempre é uma questão fácil. Vamos lá? Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz fazem o quê? Eu quero fazer um comentário aqui porque essa questão ela foi extraída do jeito que ela estava no Enem. Mas agora, se você for fazer o próximo Enem e precisar na sua redação citar a palavra índio, não faça isso, tá bom? Não é o termo adequado, o termo correto é indígena. Então, a expressão ficaria correta se tivesse escrito assim: para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o indígena deve mirar abaixo da posição e etc, tá bom? Então, só uma dicasinha aí sobre a expressão correta, a palavra correta a se usar nesse tipo de situação. Mas vamos lá, o texto está dizendo que quando o indígena ele vai lançar a sua flecha, o seu arco não, só a flecha, né, porque o arco fica na mão dele, ou a lança, para fisgar o peixe, ele mira um pouco abaixo de onde ele está vendo o peixe. Então ele viu o peixe naquela posição, aí ele dá um pouquinho de desconto assim e atira-se um pouquinho para baixo. Por que isso acontece? Vamos ver as opções de resposta. Letra A. Os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Bom, isso aqui tem um erro, tá bom? No interior da água, a luz só anda em linha reta. Esse é um princípio, chamado de princípio de propagação retilínea da luz. Esse princípio nos ensina o seguinte: a luz ela anda em linha reta, só em linha reta, se o meio por onde ela estiver se propagando for um meio homogêneo. Então, se a gente estiver falando de um meio que é heterogêneo, a luz pode fazer uma curva, sofrer um desvio. Mas se o meio é homogêneo, se ele é todo feito da mesma constituição, da mesma densidade, se é tudo igualzinho, então, oticamente, ele é um material homogêneo. Então, a luz só anda em linha reta. Quando a questão disse que esses raios que foram refletidos pelo peixe, usa a expressão refletidos, porque a luz do ambiente chega até o peixe e do peixe ela é refletida. Afinal de contas, o peixe ele não é capaz de produzir luz própria, ele não é um objeto ou um corpo luminoso, ele é algo iluminado, uma fonte secundária de luz. Ficou claro isso aí? Então a parte refletida está correta, tá bom? Os raios refletidos pelos peixes, eles sim descrevem trajetórias retilíneas dentro da água, dentro do mesmo líquido. Letra B. Emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Espera aí, de onde é mesmo que vem a luz? De dentro dos olhos do índio ou do indígena? Não. Isso que ele falou é um pensamento que existia nos gregos bem antigos. Eles achavam que a luz vinha de dentro dos olhos, batiam nos objetos e voltava para dentro do olho, trazendo as informações sobre aqueles corpos. E às vezes o professor conta essa história na sala de aula. E às vezes a gente também não está atento o suficiente e acaba pegando a informação pela metade. Então não esqueça, isso é uma interpretação da Grécia Antiga. Atualmente a gente sabe que a luz não vem dos nossos olhos. Elas vêm das fontes luminosas que iluminam os objetos, a luz reflete e vem até os nossos olhos. Quando entra nos nossos olhos, a retina capta essa luz, transforma em um sinal elétrico que é transmitido através do nervo óptico até o córtex visual e etc, etc, etc. Então, essa parte de emitido pelos olhos eliminou a questão. Então vamos aqui, ó. Emitido pelos olhos está fora. Do mesmo jeito que essa palavra não está aqui e eliminou a letra A. A letra C diz: espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Vamos imaginar que aqui eu tenho a superfície da água e que aqui embaixo eu tenho um peixinho. O peixinho eu acho legal de desenhar porque é só você desenhar uma letra E deitado assim, ó. Aí você fecha aqui para fazer a cauda do peixe, coloca um olhinho aqui, ó, coloca umas escaminhas aqui,
coloca uma nadadeirazinha aqui, ó, você acabou de desenhar um peixe. Ficou ridículo, mas você entendeu que é um peixe. Então, a luz bate no peixe e do peixe ela reflete. Quando chega na superfície, ela atravessa a superfície. Ela não reflete apenas, ela até reflete um pouquinho. Parte da luz volta, mas não é por essa razão que o indígena está vendo o peixe fora do lugar, tá bom? Então não tem a ver com esse lance aqui da reflexão. Então esses refletidos pela superfície da água, eliminou a letra C. Letra D, emitido pelos olhos do índio. Novamente ele vai falar dessa questão do emitidos pelos olhos. Eliminamos também, então só sobrou a alternativa E. Vamos ler para confirmar. Refletidos pelo peixe. Ok, refletidos pelo peixe. Desviam sua trajetória quando eles passam da água para o ar. É verdade. Quando a luz vem aqui, ó, ela chega na superfície e ela faz esse desviozinho aqui, ó, para chegar no olho do pescador. Então a luz que está chegando até o olho do pescador, ela está parecendo que está vindo desse ponto aqui mais em cima. Então é como se existisse uma imagem, ou um peixinho aqui em cima, mas é só uma imagem. Então ele está vendo a imagem do peixe, enquanto que o peixe objeto, o peixe real, está aqui mais abaixo. Então ele viu aqui, mas na hora de lançar o seu arco, ele precisa mirar um pouco mais abaixo, se ele tem a pretensão de acertar. Esse desvio, ou esses desvios causados na luz, eles obedecem uma lei matemática chamada de lei de Snell, tracinho Descartes. Pronto. Lei de Snell-Descartes. Então, o que acontece? Essa lei vai dizer o seguinte: esse ambiente tem um índice de refração e esse ambiente tem outro índice de refração. O que é o índice? É um número que vai mostrar se a luz se propaga fácil ou difícil, veloz ou lento dentro de um meio. Quanto maior o índice de refração, mais lento a luz passa lá por dentro e mais desvio ela pode sofrer quando passar para outro meio. Aí a equaçãozinha fica assim, ó. Deixa eu colocar assim, primeiro o N, o índice de refração do meio A, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do outro meio, vezes o seno do ângulo de refração. Professor, onde é que está esses ângulos? Eu vou desenhar aqui para você agora, tá bom? Imagine que isso aqui é a superfície, pronto. E o raio de luz, eu vou desenhar aqui de verde, ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto. E eu vou desenhar aqui de laranja uma linha aqui no meio chamada de linha normal, uma linha imaginária. Então toda vez que um raio de luz estiver vindo, cadê o verde? Aqui, ó. Vamos supor que ele está vindo de cima e vindo aqui para baixo. Quando ele passar aqui, ó, ele vai ter um ângulo de incidência e um ângulo de refração. E aí eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esses ângulos que eu mencionei, eles se medem a partir da linha normal, não da superfície, tá bom? Da linha normal. Olha onde está desenhado aqui, sempre com a linha normal. Então, se colocando os valores dos ângulos aqui, ó, a gente tendo, por exemplo, um índice de refração, a gente descobre outro. São 4 variáveis. A questão vai dizer 3 e você vai descobrir a quarta. Só que o grande lance aqui é saber que quando a luz ela vem do índice de refração, que é, olha aqui, ó, o índice de refração A é maior do que o índice de refração do lado B. Sempre que isso acontecer, o desvio da luz, ó, não vai manter reto, ele vai se desviar para o lado da normal, ele vai ficar mais perto da normal. Agora, se essa relação fosse o oposto, por exemplo, se a luz estivesse vindo de baixo para cima, né, do meio menos refringente para o meio mais refringente, aí essa luz ela não ia seguir reta, nem se aproximar da normal. Ela ia ficar mais afastada da normal. Ficou claro? Então pronto. Está explicado então usando a lei de Snell e Descartes sobre a questão da refração da luz e o desvio que ela sofre quando passa de um meio para outro meio. Chegamos ao fim de mais uma resolução de questão. Não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!